Chegamos na competência 5, mais 200 pontinhos, não é? Para o Enem. Então vamos pensar. Depois de tudo que você relacionou, observou, né, analisou em relação ao que você observou ali, observou ali na proposta e na coletânea, agregou seus valores e conhecimentos, você tem que entender assim, o que é que eles estão me propondo aqui? Eles me colocaram aqui, na verdade, a intenção de um texto que eu tenho que, de repente, relacionar uma ação. Que ação seria essa, não é? Uma intervenção. Eu preciso resolver, eu preciso dar uma luz. Às vezes não é só resolver, tá? Uma intervenção não é uma mudança drástica. Ela tem que mudar, mas às vezes uma mudança para uma melhor manutenção de alguma situação pode ser, pode ser. A gente sempre viu que as intervenções que foram propostas aí, ou que deveriam ser propostas em alguns anos do Enem, são intervenções para resolver desafios, né? Resolver intolerância e assim por diante. Muito bem. Mas a gente tem que pensar que existe a possibilidade dessa intervenção não ser só para resolver problemas. Pode ser uma intervenção para fortalecer uma ação, ou, como eu disse há pouco, uma manutenção para aquilo melhorar, aquele assunto melhorar. Tá correto? Beleza. Vamos ler, né? Vamos ler ali naquele slide bonitinho o que é que diz a competência 5. Vem comigo, olha lá. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado respeitando os direitos humanos. Muito bem, proposta de intervenção. Vamos usar aqui, né, essa outra cor e escrever aqui então igual proposta de intervenção. Olha lá, ó. Tá bem? Que legal. O que eu faço com essa proposta de intervenção? Eu tenho que entender que a proposta de intervenção tem que ser algo possível de acontecer. Tá? Eu não posso viajar, não. Tem que ser possível de acontecer. Tá legal? A gente tem que ter algo em mente que vai ser interessante para aquele assunto. Se você pensar comigo, lá atrás, que a gente falou da competência 2, que você tem que ter leitura, conhecimento adquirido de mundo, não é verdade? Se você tem esse conhecimento adquirido, automaticamente você vai saber o que é que pode acontecer ou não. Agora, tem um detalhezinho aí na competência 5, você lembra? Tá? Você tem que elaborar uma proposta de intervenção sem ferir os direitos humanos. Tá? Antes, os direitos humanos eles chegavam a anular uma prova toda. Hoje é a competência 5, você vai perder 200 pontos. Como é que você identifica se uma intervenção que você está criando vai ferir os direitos humanos? Faça algumas questões. Primeiro, você tem que ter conhecimento adquirido para saber o que é possível ou não. E o que é limite entre as pessoas e as ações das pessoas. Mas existem algumas perguntinhas que são interessantes. Por exemplo, quando você tiver vontade de fazer alguma coisa, você tem que falar assim, bom, o que eu vou fazer não vai ultrapassar um limite, eu não vou atrapalhar ou incomodar um vizinho ou um amigo? Vai. Se você vai incomodar, pensa assim, peraí, eu gostaria que fizesse isso comigo, eu aceitaria isso? Se você começar a perceber que a sua intervenção vai mexer com algum grupo, com algum, aspas, minoria, com alguma minoria, tá? Com alguma nação, seja com quem for, ele vai mexer com alguma parte da sociedade. E você se colocando naquela parte, não gostaria que isso ocorresse, porque estaria interferindo o seu livre-arbítrio, as suas vontades, a sua liberdade, então está ferindo os direitos humanos. Tá legal? Tá bem? Então vamos ficar ligado nisso. Tá? Eu me lembro muito bem de uma situação muito interessante que ocorreu, acho que na outra prova do Enem, quando falamos na penúltima, sobre a intolerância religiosa, né? Combater a intolerância religiosa. Um dos candidatos disse o seguinte, olha, uma maneira para se combater a intolerância religiosa é todo mundo ter a mesma religião. Pois é, interessante isso, mas isso já está automaticamente ferindo o direito de cada um escolher. E ferindo o direito de cada um optar. Então, você não pode comentar desse jeito, já é uma interferência que não vale. Tá legal? Então, a sua intervenção tem que ser plausível para que não ocorra esse problema. E aí eu tenho o quê? Elementos. Ó, elementos da minha proposta de intervenção. Tá certo? Os elementos. Olha eles aqui. Eu tenho que ter agente, ação, modo e meio e efeito. Tá? Aí eu pergunto, o que é agente? Muito bem, o que é que você deseja, né, que aconteça
para que aquilo seja solucionado. Alguém vai ter que fazer. Então eu vou colocar aqui em uma outra linguagem, ó, quem, tá bom? Quem, tá certo? E agente ou agentes. Ação ou ações, tá legal? Olha só, quem vai fazer o quê, beleza? Modo meio, como, e efeito, para quê. Fechou? Dá uma olhadinha aí, viu? Vou sair para você ver. Olha aí, quando você começa a responder quem ou quens, não é a gente e tal, um detalhe, viu? Um detalhe, presta atenção. Algumas vezes a gente coloca dois agentes, não é? E aí fala o que fazer e vai para o efeito e esquece o modo meio, que não deixa de ser uma ampliação. Não é verdade? Verdade. Ah, tá, mas eu pus dois agentes e não pus isso. Compensa? Não. Você pode pôr 2, 3 agentes. Você precisa de uma ação, precisa de um modo meio, tá? Precisa de um efeito. Um último detalhe para a sua proposta de intervenção. Vem comigo. Chama-se detalhamento. O detalhamento tem que estar aqui, ó. Detalhamento. E aqui, ó. O que significa isso? Detalhamento. Tá bom? O que é que significa isso? Detalhar a ação, o modo meio, o que e o como. É mais ou menos assim. O governo e as escolas, o governo e as escolas, dois agentes, devem promover a ação, palestras, devem promover palestras sobre tal assunto, detalhou, para serem aplicadas em todo o ensino fundamental e médio, detalhei por onde ele vai, para a finalidade de resolver o problema. Então, eu coloquei agentes, eu detalhei as ações, detalhei e o para quê. Então, eu consegui elaborar uma proposta de intervenção. Eu tenho que ter uma completa, pelo menos, tá? Uma que tenha os 4 elementos com detalhamento para que eu tenha os 200 pontos e, óbvio, sem ferir os direitos humanos. Então, a atenção que você deve ter, porque esses itens que nós colocamos aqui, você tem que lembrar uma coisa. São itens para você, de novo eu estou falando isso, fazer a autocorreção. Você tem essas competências na cabeça, você sabe o que elas exigem, faça a sua redação, logo depois que você fez o teu planejamento ou o seu rascunho, descanse dela, vá lá fazer algumas questões, volte e aí você confere. O que eu pus aqui no primeiro parágrafo, no segundo, no terceiro e no quarto parágrafo, tá? E aí eu vou ter esses detalhes presentes. E você vai questionar, onde está meu agente, onde está minha ação? Outro detalhe, isso não precisa seguir essa sequência. Muitas vezes nós começamos um parágrafo conclusivo com a ação, ou com efeito. Para que isto acabe, ou para que isto seja minimizado, eu estou começando com a finalidade. É preciso que os políticos ou os agentes tomem a palavra com a palavra consciência, ou conscientizar. Conscientizar de quê? A palavra conscientizar, algumas pessoas colocam que é preciso que os responsáveis se conscientizem do problema. Tudo bem, até que esse não está tão ruim, mas para quê? E se conscientizar de quê e como? Então dê nome a isso, explique isso, que você vai conseguir ter uma sequência interessante dos elementos da proposta de intervenção para a sua redação do Enem, competência 5. Já tem mais uma dica geral da redação do Enem para você. Até já!